velocidade de até 2128 megas por segundo, para atender exclusivamente as aplicações 3D que exigiam taxas cada vez maiores. A fome das aplicações 3D continuou e o mercado tratou de desenvolver um novo produto, o PCI Express, que além de atingir taxas de velocidade muito superiores, não se restringe a conectar apenas placa de vídeo. Primeiro vamos conhecer esse barramento AGP, e vamos conhecer esse PCI e vamos conhecer outros. Vamos lá. Esses barramentos são opções na placa-mãe que a gente costuma utilizar para conectar placas de vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a placa-mãe. Essa aqui é a placa-mãe que a gente conhece, né? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Ó, essa é a placa-mãe, certo? Todas essas avenidas que permitem que os dados cheguem a determinados componentes que o processador irá conversar, né, são chamados de barramentos. Barramentos são microfios que interligam os componentes, tá bom? Então, por exemplo, para o processador fica exatamente nesse local aqui. Para o processador conversar com as memórias, precisam de barramentos. Para o processador conversar com a impressora, que naturalmente vai vir conectada em alguma dessas portas, precisa do barramento. Então, barramento é tudo aquilo que possa comunicar um dispositivo com o processador, vamos dizer assim. Então, existem essas fendas aqui, ó, esses slots, que são conectados placas. Esses slots são os encaixes, mas embaixo existe um fio, que também é chamado de barramento. Então, o mesmo nome que se dá a esses slots são dados ao barramento, que é o fio que vai embaixo desses slots, tá bom? Então, existe esse slot, existe esse, e embaixo de cada um tem os seus barramentos. E são exatamente essas fendas que são colocadas placas para se comunicar essa placa com o processador que ele está referindo na questão, tá bom? Esse aqui, por exemplo, é o slot PCI e nós temos aqui o slot AGP, tá bom? Vamos comentar um pouquinho, vamos lá. Já vou direto para esses barramentos. Só um minutinho. Quem quiser baixar esses slides, viu, gente, já sabe, está lá no meu site, na www.leomax.com.br. Vocês estão no site agora, né? Não é possível. Só se você baixou o vídeo. Se você baixou, você não está no site. Mas se você está assistindo no próprio site, está realmente aí na parte de materiais. Vocês podem baixar esses slides, tá bom? Então, o barramento PCI, gente, é essa entrada, porque a gente tem que lembrar exatamente várias características do barramento PCI. Porém, o que vai levar em conta da questão não é exatamente a gente decorar isso aqui tudo, mas lembrar que o barramento PCI serviu por muito tempo para encaixar placas de vídeo, que vai gerar a imagem no monitor, a placa de som, que vai gerar um local para você encaixar as caixas de som, placa de redes e modem. Então, na verdade, existe uma variedade de placas que podem ser encaixadas no barramento PCI, tá bom? Vídeo, som, redes e modem. A taxa de transferência, a taxa de transmissão de um componente que é encaixado aqui com o processador é de 32 bits, vamos dizer assim. Na verdade, isso aqui é a largura com que ele transmite os bits. Isso aqui depois a gente vai comentar mais para frente. Mas a transferência, a taxa de transferência chega a 133 megabytes por segundo. Certo? Esse 133, na verdade, não é 133, mas 128. Mas é um número que eles costumam colocar, mas ele transmite em 128 megabytes por segundo. Então, essa é a taxa de velocidade com que vai ser transmitido os dados do processador para um monitor, por exemplo. A velocidade com que o processador irá mostrar alguma coisa no monitor, porque é a transmissão do processador com a placa de vídeo que vai aqui, ou com a placa de som, ou com a placa de rede, e assim por diante. Então, do barramento PCI, nós temos que saber que vídeo, som, redes e modem interno podem ser encaixados nesse tipo de barramento, tá bom? E a velocidade 133 megabytes por segundo, que seria equivalente mais ou menos a 128, né? Porque isso aqui não é a realidade, ok? O barramento AGP é um barramento mais novo que o PCI surgiu primeiro. Esse barramento AGP, ele veio logo em seguida, né? E realmente ele foi criado exclusivamente para vídeos, ó, exclusivo para vídeos. Aqui nós não podemos ter placa de som, aqui nós não podemos ter placa de rede, não podemos ter placa de modem, só placa de vídeo, exclusivamente para vídeo. E mais para aquelas placas de vídeo com alta definição, para a gente jogar
jogos 3D, assistir um filme, que são chamadas placas de vídeo 3D. Mas também tem a possibilidade de encaixar placas de vídeo normais aqui, mas foi criada mais para essa finalidade de placas de vídeo 3 dimensões, tá bom? Então, isso aqui esse barramento AGP foi criado exclusivamente para isso. Olha aqui a taxa de transferência dele. Vai de 266 megabytes por segundo até a velocidade 8, que chega a 2.133 megabytes por segundo, que é equivalente a mais ou menos 2.128 megabytes por segundo na sua realidade, tá bom? Então, essa é a velocidade do AGP. Na questão ele fala dessa velocidade, mas não era a coisa mais importante de definir na hora da prova. Daqui a pouco eu vou explicar o que eu estou falando. Então, AGP exclusivo para vídeo e até 2.133 megabytes por segundo, equivalente à realidade 2.128 megabytes por segundo. Depois do AGP, certo, foi criado o barramento PCI Express. É um outro barramento e é o barramento mais moderno que a gente tem hoje no mercado, certo? As placas de vídeo mais modernas estão sendo criadas em AGP, tá bom? Esse exclusivo para placas de vídeo aqui está errado, tá bom? Vamos voltar aqui. Esse barramento PCI Express não é exclusivo para placas de vídeo. Isso é porque eu acho que eu copiei do outro e acabei que deixei esse exclusivo para placas de vídeo e está errado. E esse PCI Express é para vídeo, para som, para redes e modem interno. Então, o que tem de realmente de diferente do AGP para o PCI Express é que o PCI Express herdou do antigo PCI toda aquela característica de vídeo, som, redes e modem interno. E já o AGP é exclusivo para vídeo. Então, o que acontece? O barramento PCI Express ele dá uma qualidade melhor de imagem do que o AGP, exatamente pela taxa de transferência que ele pode chegar. Ele pode chegar até 4.000 megabits por segundo, né? Nem megabytes. Mas isso não importa para vocês agora não, tá bom? Então, o que acontece? A taxa de transferência desse slot aqui é muito mais rápida do que do AGP, tá bom? Não chega a ser muito mais rápido, mas é rápido em relação ao outro. Então, essa evolução do PCI Express foi uma evolução necessária para que se tenha vídeos de melhor qualidade, certo? Mas não esquecendo que o PCI Express não só para vídeo, mas som, redes, modem e assim por diante. Então, voltando para a questão, nós vamos ter exatamente essa informação. O barramento AGP foi inserido no mercado oferecendo taxas de velocidade de até 2.128 megabytes, correto, por segundo, para atender exclusivamente as aplicações 3D que exigiam taxas cada vez maiores. Foi exatamente para isso, para aumentar a qualidade de imagem. A fome das aplicações 3D continuou e o mercado tratou de desenvolver um novo produto, o PCI Express. É nessa ordem mesmo. Veio primeiro o PCI, depois veio o AGP e agora nós temos no mercado a maior qualidade, que é o PCI Express, que atinge uma taxa de velocidade superior. Ele coloca aqui, além de atingir taxas de velocidade muito superiores. Não se restringe a conectar apenas placas de vídeo. A questão está corretíssima. Muitas pessoas iriam ficar na dúvida desse 2.128 megabytes, porém isso aqui não era a importância da questão, certo? Não era a importância da questão, tá bom? A importância era saber que o AGP foi criado exatamente com a qualidade maior que a antiga PCI e que a PCI Express veio com a qualidade melhor de imagem do que a da AGP, e essa diferença que a AGP é exclusiva para vídeo e a PCI Express pode ser utilizada para diversos tipos de placa, tá bom? Então, a questão aqui está correta. Com isso, a gente termina essa primeira parte, né? Vamos ver como é que ficou. A4 e A3 estão corretas. Calma aí, tem alguma coisa errada. Vamos ver se aqui está certo. Essa aqui está certo. Ah, não, são 3 questões certas, né? Então, a única que está errada é a questão 2. Então, A1... A3 e A4 estão corretas. A1, o que consta correto é A1, A3 e A4. Tá bom? A2 não consta correto. Então, a nossa questão que está realmente avaliada como correta é essa aí. Tá bom? Então, marquem aí no slide de vocês.
Beleza? Então, com isso, a gente terminou a primeira questão. Uma questão ao tanto de coisa que a gente relembrou, né? O importante aqui é estar relembrando, mostrando para vocês também como é que realmente caem essas questões na prova, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco eu volto para resolver a questão de número 2.